Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Hoje nós temos um novo assunto que nós vamos tratar aqui. A nossa aula de hoje será sobre um tópico de direito de família, que é a revisão da pensão de alimentos. Eu elaborei uma apresentação, vou colocar aqui para vocês. Revisão de pensão de alimentos. Eu vou tratar aqui então dos elementos necessários para redução, aumento ou exoneração do valor da pensão de alimentos. Vou colocar aqui só a apresentação e daqui a pouco eu volto para falar com vocês aqui. Certo, então, primeira coisa, o que a gente precisa relembrar antes de falar da revisão é que a pensão ela deve ser fixada levando em consideração as possibilidades da pessoa que paga e a necessidade de quem vai receber, certo? A gente tem sempre esse binômio, possibilidade e necessidade, que devem então guiar o valor da pensão de alimentos, certo? O Código Civil estabelece expressamente, no artigo 1694, parágrafo 1º, que os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade dos reclamantes e dos recursos da pessoa obrigada, tá? Uma ideia então de proporcionalidade. Isso aqui, quando então tu ingressar com uma ação de alimentos, seja pedindo alimentos, geralmente, né, o mais comum, ou até mesmo oferecendo alimentos, certo? Tu quer ver essa questão disciplinada, teu cliente, no caso, se tu for advogado, ou se tu tem interesse em ofertar alimentos, por exemplo, se separou e quer ofertar alimentos para que aquilo fique definido qual o valor que tu vai ter que pagar, tu pode entrar com uma ação de oferta de alimentos ou pedindo alimentos, que é o mais comum. Tu vai levar em consideração este artigo para que se estabeleça o valor da pensão. Esta é a primeira definição que a gente tem que lembrar. E isso é importante, óbvio, para posterior no momento posterior, a gente pensar na revisão desse valor. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, quando alguém vem buscar, deixa eu voltar aqui para mim, quando alguém vem buscar uma pensão, quando alguém vem buscar entrar com uma ação de alimentos, a pessoa quer saber qual vai ser o valor que ela vai receber de pensão. E, infelizmente, quando a pessoa faz essa pergunta, a gente tem que responder que depende, porque a gente tem que provar essas questões que eu acabei de colocar para vocês. Eu tenho que provar qual é a necessidade que eu tenho, que pode variar, certo? Pode ser diferente as necessidades de um filho de 2 anos, de um filho de 16, pode ser diferente as necessidades de um filho com uma deficiência ou uma doença que necessita de um tratamento. Então, as necessidades podem mudar, ao mesmo tempo que as possibilidades podem mudar. É óbvio que é diferente a possibilidade de pagamento de pensão de alguém que recebe um salário mínimo para alguém que recebe 10 mil reais. Então, com essas mudanças que, se provadas no processo, eu vou ter valores diferentes de pensão. Claro, existem valores que são mais comuns, certo? Então, se tu conhece alguém que paga pensão ou se tu já paga pensão, muitas vezes a pessoa fala, 30% do salário. Sim, esse é um valor comum, mas esse valor não está na lei. A lei não fala que tem que ser 30%. A lei fala aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos voltar lá. Necessidade e dos recursos. Então, depende de quanto a pessoa tem para pagar e de quanto que a outra precisa receber. O juiz vai buscar ali estabelecer um valor proporcional. Tá, ok, estabeleceu o valor. Eventualmente, a pessoa teve problemas para pagar ou a outra pessoa que está recebendo muito pouco, ou aquela pessoa que paga passou a ganhar um salário maior e, portanto, aquele valor que ela pagava antes ficou desproporcional. Esse é o momento que vai caber, então, a ação de revisão de pensão de alimentos. Deixa eu aumentar aqui a apresentação para vocês. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, a redução ou majoração do encargo. E aí eu estou chamando a atenção ali para sobrevier mudança, ou seja, o desequilíbrio precisa ser superveniente entre a possibilidade e a necessidade. É isso que autoriza a revisão do valor da pensão de alimentos. Por que eu estou chamando a atenção? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu vou dar agora alguns exemplos. Mas antes de dar os exemplos, eu quero chamar a atenção. Por que eu estou chamando a atenção para o desequilíbrio superveniente? Porque muitas vezes a pessoa aceita no momento inicial um valor que depois ela não está satisfeito e aí ela quer mudar. Só que ela precisa provar que mudou a condição dela. Por exemplo, o casal se separa, um dos dois vai ficar
com a criança por maior parte do tempo, o outro vai ficar pagando pensão. Naquele momento, eles não estão muito a fim de discutir. Aí, aquele que vai ficar com a criança aceita um valor baixo. Ah, tá bom, pode me dar só isso aí, que pra mim tá bom, eu não quero discussão, eu quero me livrar disso aqui. A pessoa aceita um valor baixo. Depois, ela tem dificuldade em custear as necessidades daquela criança. Ela quer pagar, por exemplo, um curso de inglês, um futebol, a aula de dança, e ela não consegue pagar com aquele valor. Então ela acaba sendo prejudicada. E agora ela quer revisar o valor da pensão, mas ela aceitou aquele valor, ela disse que estava bom. Talvez ela tenha dificuldade porque não houve nenhuma mudança. A mesma coisa ao contrário. A pessoa aceita pagar um valor maior do que tem renda. A pessoa tem uma renda de R$3.000 e aceita pagar 1.500. Não, eu pago 1.500, para mim tá bom, eu não estou precisando. Aí depois ele vai sair de casa, ele vai ter que alugar um apartamento, ele vai ter que pagar a conta e aí ele começa a se apertar para pagar aqueles 1.500. Aí ele quer reduzir para 1.000, mas não mudou nada a condição dele. Ele está no mesmo emprego, recebendo os mesmos R$3.000. Como é que ele vai argumentar agora que ele não quer mais pagar aquilo que ele aceitou há pouco tempo? Certo? Então, por isso é muito importante que a pessoa defina realmente o valor que vai poder pagar de pensão. Vamos voltar aqui para a apresentação. Para que depois, quando ocorra uma mudança, ela busque, então, reavaliar esse valor. Coloquei aqui um exemplo. O pai paga a pensão de 1/3 do salário mínimo para a filha e é contratado em novo emprego, vai receber um salário significativamente maior. Nesse caso, há a possibilidade da mãe entrar com um pedido de revisão da pensão para aumentar o valor, certo? Ele pagava 1/3 do salário mínimo, porque ele estava desempregado ou ele vivia ali com algum bico, fazia algum emprego esporádico, não tinha um emprego fixo, ele conseguia se virar para pagar 1/3 do salário mínimo. Hoje em dia, em torno de uns R$450. Tá? Mas aí agora ele foi contratado por uma empresa e ele vai receber 2 salários mínimos, 2.600. A mãe, então, pode entrar pedindo para aumentar o valor. Segundo exemplo, uma família de condições melhores, o filho recebe uma pensão de R$3.000 e completa 18 anos de idade. Nesse caso, existe a possibilidade de buscar a redução do valor ou a exoneração, se esse filho começar a trabalhar, certo? Vai depender aqui do caso concreto. Eu não estou colocando a apresentação aqui para vocês agora que eu vi. Eu estava olhando aqui para a minha apresentação, mas não estava colocando ela para vocês. Mas enfim, então, tá aqui. Exemplo, né? O primeiro exemplo eu já tinha colocado antes, que era da possibilidade da mãe entrar com pedido de revisão de pensão no caso do pai que paga 1/3 de salário mínimo e ganha um salário maior. E depois, na sequência, o exemplo do filho que completa 18 anos de idade. E isso também é uma pergunta recorrente, né? Completou 18 anos de idade, posso parar de pagar? Não, tem que entrar com ação. E se o filho estiver estudando e estiver na faculdade, por exemplo, o entendimento é que também não vai deixar de pagar. Poderá reduzir o valor, dependendo do valor que é pago, é claro, e dependendo das condições. Se a pessoa pode eventualmente ter um estágio, por exemplo, o filho pode ter um estágio, pode reduzir o valor, mas vai depender do caso concreto. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é que vocês têm que levar isto para o advogado, para que o advogado avalie se há pertinência de se entrar com este processo e aí sim, eventualmente, conseguir a redução ou a exoneração desta pensão de alimentos. Terceiro exemplo, que também acontece bastante. O pai constitui uma nova família, ele casa, gera um filho em segundo casamento. Isso significa que ele pode parar de pagar ou reduzir o valor daquele primeiro filho que ele teve no casamento anterior, que ele está pagando pensão? Em geral, não vai poder parar de pagar. Talvez possa reduzir, mas precisa provar a diminuição da capacidade financeira em decorrência da formação do novo núcleo familiar ou a impossibilidade de manutenção das necessidades básicas da nova família. Ou seja, vamos lá no nosso exemplo. O pai, com uma condição financeira melhor, pode ser a mãe também, tanto faz, recebe um salário de R$10.000, paga R$2.000 de pensão. Aí agora ele tem uma nova família, casou, tem um filho com essa nova família. Será que ele vai poder parar de pagar esses R$2.000 ou reduzir o valor? Dificilmente, certo? Se ele recebe 10.000, paga 2.000 de pensão, os 8.000 que sobra, a princípio, é suficiente para que ele mantenha as condições da nova família. Agora vamos pensar num caso diferente. Ele recebe R$2.000 e paga R$800 de pensão. Será que com os 1.200 ele vai conseguir manter essa nova família? Talvez fique difícil, talvez ele peça uma redução, mesmo que seja uma redução de 800 para 600, talvez seja cabível. Novamente, depende do caso concreto. E esse exemplo a gente tem até decisão tratando do assunto. Aqui, jurisprudência do STJ,
inclusive foi colocada no informativo 557. Diz lá, direito civil, valor da prestação alimentar em face de constituição de nova unidade familiar pelo alimentante. A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta por si só a revisão da quantia estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos da anterior unidade familiar formada pelo alimentante, sobretudo se não houver prova da diminuição da capacidade financeira do devedor em decorrência da formação do novo núcleo familiar, certo? Decisão do Superior Tribunal de Justiça aqui sobre o assunto. Portanto, para a gente concluir, o que é importante? Para ter sucesso na ação de revisão de pensão, é essencial provar a alteração das necessidades ou das possibilidades. E hoje em dia, um dos meios mais utilizados para provar essa alteração são as redes sociais. Porque as pessoas costumam postar alguma coisa, certo? A pessoa posta lá que tem um emprego novo, ou que recebeu um aumento, ou que recebeu, enfim, uma promoção. E aí, se a pessoa que recebe alimentos fica sabendo, ela pode ali tirar um print e aquilo pode servir de prova num processo, certo? Então ela precisa provar isso para que se ajuize a ação e se obtenha êxito nessa ação. E aqui então ficam umas dicas finais. Primeiro, não é permitido deixar de pagar ou reduzir o valor da pensão sem entrar com a ação de revisão. Se tu perdeu o emprego ou se tu teve uma redução salarial por qualquer motivo, tu precisa procurar um advogado. Não pode simplesmente deixar de pagar. Vai ficar com a dívida e a pessoa vai poder executar a dívida, certo? Tanto buscando a prisão daquele que deixou de pagar ou buscando a penhora dos bens. Então, se tu tem um carro e perdeu o emprego, tu tem que procurar um advogado para buscar reduzir o valor. Porque se tu perdeu o emprego e tu deixa de pagar simplesmente, a pessoa vai poder executar e vai poder eventualmente até buscar a penhora desse automóvel. Então não pode simplesmente deixar de pagar, não é automático. Tem que buscar a revisão do valor da pensão, buscar a ação que a gente está falando aqui. Outra coisa, se tu recebe uma pensão de baixo valor, eu recomendo que tu acompanhe, por exemplo, redes sociais da pessoa que paga. Se a pessoa anunciar que recebeu um novo emprego, tu pode então procurar o teu advogado para aumentar o valor dessa pensão, tá certo? Aqui deixa a tua curtida, o teu comentário, compartilha com quem pode ter interesse nesse conteúdo. Vou voltar aqui para mim, certo? Espero que eu tenha conseguido traçar aqui para vocês um panorama geral do assunto. Como vocês viram, é uma ação que não dá para a gente colocar com certeza o que vai acontecer. Depende muito do caso concreto, depende muito do que a gente consegue provar. E aí a gente tem todos os meios de prova à disposição. Coloquei ali para vocês. Hoje em dia a gente usa muito print de rede social para mostrar que a pessoa está numa qualidade melhor de vida, que ela pode pagar um valor maior. Mas a gente pode usar também testemunhas que saibam dos fatos, etc. A gente tem várias formas de provar. E, muito importante, para aquele que teve uma redução nas suas condições, precisa buscar um advogado para pleitear essa redução. E se, por exemplo, o filho atingiu maioridade e está trabalhando, se quiser buscar exoneração, também precisa buscar um advogado para que isso seja judicializado e assim a pessoa possa parar de pagar. Não deixe de pagar automaticamente, pois não é isso que a lei não autoriza que a pessoa deixe de pagar, seja porque perdeu o emprego, seja porque o filho atingiu a maioridade e está trabalhando. Tem que buscar isso de forma regulamentada, certo? Tem que estabelecer isso através do processo. Pode ser feito um acordo também, é claro, né? Se a outra parte aceitar, não, já estou trabalhando, não preciso mais da pensão, eu aceito, ok, faz um acordo, o juiz homologa, também há essa possibilidade, certo? Então, espero ter tratado para vocês aqui das principais questões, mas fiquem à vontade para trazer aí nos comentários as dúvidas de vocês. Eventualmente vocês podem ter casos concretos que vocês queiram saber. Coloquem aí os casos de vocês que na medida do possível eu vou respondendo, tá bem? Fico à disposição. Abraço, até logo!